Vamos orar e vamos para a palavra. Hoje o Senhor me deu a palavra no Salmos 33. Vamos para a palavra, gente linda de Deus. Pai querido e Pai amado, nesse momento abre o nosso entendimento. Dai-nos sabedoria divina, dai-nos entendimento da Tua palavra. E fala conosco na Tua palavra, nos alimentando, Pai, nos curando, nos dando vida e vida com a palavra. Salmos 33. Salmo 33 fala o quê? O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Olha que maravilha, o cabeçalho desse salmo. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Você contempla as obras de Deus? Você contempla tudo aquilo que Deus criou? Você contempla as coisas que Deus tem feito? Porque muitas das vezes você tem um dia que você não contempla a criação de Deus. Você não contempla as obras de Deus. Então esse Salmo 33, ele vem nos alertar para nós contemplarmos a obra de Deus. E eu gosto de contemplar a obra de Deus. Eu conheci pessoas que não contemplavam a lua. Porque as pessoas olham para a lua, acham que a lua é uma imagem de romântica. Não tem nada a ver com romance. A lua é uma obra de Deus. Eu sempre contemplei a lua. Às vezes eu contemplo o sol. Às vezes eu contemplo a chuva. Porque é obra de Deus. Às vezes eu contemplo uma criança, que é obra de Deus. Então, louvado seja Deus, a gente tem que contemplar as obras de Deus. Mas as tuas preocupações, as tuas aflições, não deixam você contemplar a obra de Deus. E nós não podemos, gente. A gente tem que contemplar as maravilhas de Deus. O dia, a noite, o sol, a lua, as flores. Louvado seja Deus engrandecido, o rio, o mar, os animais. Você é uma obra de Deus. Às vezes as pessoas são crentes, mas não contemplam a obra de Deus. E ele está aqui alertando os crentes. Vamos continuando aqui. Regozijai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor. A gente vê, eu vejo muito crente triste. Dizem que está no Senhor, mas estão tristes. E ele está dizendo para nós, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor, vós justos. Olha aqui. Justos, os justos se alegram no Senhor. Quem são os justos? O justo é aquele que está em Cristo Jesus, que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador e reconhece que Ele é o justo. Então ele diz aqui, e você que pratica a justiça, você vive a alegria. O que é praticar a justiça? Praticar a verdade, né? A justiça é a verdade. Tem gente que se alegra mentindo. Tem gente que se alegra enganando os outros, né? Diz assim, eu me dei bem, eu me dei bem. Tem gente que se alegra nas trapaças. Tem gente que se alegra com as maldades. Mas você é crente, você não pode se alegrar com essas práticas. Nós somos crentes, nós somos justos, então nós temos que nos alegrar com a verdade e não com a mentira. Pois ele diz aqui, pois aos retos convém louvor. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. E ele vai continuando, louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocai bem, louvado seja Deus, e com júbilo, com alegria. Né? O que é cantar? Cantar não é só cantar uma música. Cantar é falar das obras de Deus. Cantar também é orar, louvado seja Deus, agradecido. Cantar é glorificar aquilo que Deus tem feito. Aquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua família. Sabe qual é o problema? Que as pessoas só olham para aquilo, para as dificuldades. O problema é que as pessoas só olham para a luta. O problema é que as pessoas só olham para as coisas que não deviam olhar e não olham para as maravilhas de Deus. Mas quando você olha para as maravilhas de Deus, você vai ver o poder de Deus. Você vai ver que Deus é poderoso para fazer o milagre na tua vida, na tua família. Às vezes você só olha para aquele teu filho que está no vício, para aquele marido que está te traindo. Às vezes você só olha para aquele filho, aquela filha que não quer Jesus, né?
Você só olha lá para o teu filho que é ateu, você só olha para o teu filho que fala mal de Deus, às vezes você só olha para o teu filho que é ignorante, que ainda não, o Senhor Jesus ainda não resgatou, mas vai resgatar, e você não olha para as maravilhas de Deus. Ele está dizendo aqui para você e para mim olhar para as maravilhas dele. Louvado seja Deus engrandecido, porque se você olhar só para o problema, você vai ficar triste, você vai entrar em depressão e muitas das vezes tu corre o risco até de perder a tua fé. Então, isso que o Senhor está dizendo, olha para o meu poder, olha para minhas maravilhas, olha para tudo que eu fiz, olha para aquilo que eu criei, olha para a minha palavra, né, que é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Deus é maravilhoso e a sua palavra é maravilhosa. Então ele está aqui alertando a igreja dele. Então ele está aqui despertando a igreja dele. Então muitas pessoas, gente, vivem na tristeza. Por quê? Porque não glorifica a Deus, porque não adora a Deus, porque não olha para as maravilhas de Deus. Se nós olharmos para a maravilha de Deus, para as obras de Deus, você vai ver o tamanho de Deus. Você vai ver que teu Deus é poderoso. Você vai ver que teu Deus, louvado seja Deus, é grandioso. Você vai ver que o teu Deus é o Deus do impossível, louvado seja Deus. Você vai ver que o teu Deus reina sobre o céu, reina sobre a terra, reina sobre nós. Mas quando você só olha para o problema, para a dificuldade, você só olha para a luta, você só olha para as coisas tristes, amargas, você acaba se tornando uma pessoa amarga. Mas olha para as maravilhas de Deus, olha para o poder de Deus, olha para a palavra de Deus. Sabe qual é o problema dos seres humanos? Que os seus olhos não estão na palavra. Basta abrir a janela da casa que nós iremos ver as maravilhas de Deus. Basta você acordar que você vai ver a maravilha de Deus. Porque o Senhor te deu mais uma oportunidade, o fôlego de vida, para ainda estar com a tua família, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido. Acordamos, a gente vê uma maravilha de Deus. Louvado seja Deus. Você tem que acordar e dizer, eu acordei e eu sou uma obra de Deus. Eu fui criada por Deus, você foi criado por Deus. Aí quando abre a janela, você também vai ver as maravilhas de Deus. Mas sabe qual é o problema do crente? O problema é que o crente, ele acorda já está pensando nos problemas. Ele acorda já está pensando no que vai fazer. Ele acorda, louvado seja Deus, não contemplando Deus e a sua grandeza. Mas a maioria dos crentes, acorda com problema. O meu filho está na droga, minha filha está na droga, meu filho está desempregado, minha filha está doente, meu esposo está me traindo. Vigia, vai orar, vai jejuar, porque o laço está aí. O laço está aí prendendo, né? Mas o Senhor está aqui para cortar esse laço do engano na vida do teu esposo. Porque tem mulher aqui passando por isso. Tem mulher aqui que você sabe que teu marido está te traindo. Mas o Senhor está dizendo que ele vai cortar esse laço do engano. Ele vai cortar esse laço do engano, né? Louvado seja Deus agradecido. Tem mulheres aqui que estão passando por isso, mas o Senhor vai cortar esse laço do engano. Louvado seja Deus agradecido. Você crê? Você crê? Louvado seja Deus na tua vitória? Louvado seja Deus, porque quando Deus, o Senhor Jesus, ele pregava a palavra e o Senhor Jesus, ele revelava na hora da palavra. E o Senhor está revelando aqui na hora da palavra que o Senhor vai cortar esse laço do adultério na vida do teu marido, porque você está aqui chorando e você sabe que teu marido está com outra. Mas o Senhor está dizendo que está cortando esse laço do passarinheiro do engano. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele continua aqui, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A palavra de Deus é reta. Busquem a palavra de Deus, se alimentem da palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Pratique. Coloque em obras a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus. Satanás, ele conhece a palavra, mas ele não pratica a palavra. E nós temos que ser praticante da palavra. Não adianta dizer, Senhor, liberta meu marido, Senhor, liberta minha filha, liberta meu filho, e você não praticar a palavra. Tem muita gente que pede a libertação pela sua família, mas ainda não é liberto.
Tem muita gente que está pedindo libertação da sua família, mas primeira obra é em você. Primeira obra é em você, mas você não aceita que primeira é a obra em você. Você acha que você sabe, você acha que você está bem, você acha que você... Não, eu estou bem aos olhos de Deus, e Deus está falando com pessoas aqui. Mulher, primeira obra em ti. Deixa eu fazer a obra em ti primeiro, que depois eu vou fazer lá na tua família. Tu vai ganhar a tua família para Jesus, a tua família vai ver que você mudou, a tua família vai ver o Espírito Santo na tua vida, a tua família vai ver testemunho da palavra na tua vida. Primeira obra em nós, Deus está fazendo uma obra maravilhosa na tua vida. Quem você era e quem você é hoje. Olha Deus cortando laços do passado. Tem mulheres aqui que sofreram no passado e você tá presa ao teu passado. Deus está cortando laços do passado aqui. Você que está aqui presa no passado. Vive lembrando o teu passado. Lembra com amargura, lembra com tristeza. Vive contando o teu passado amargo. E esse passado amargo ainda está te amargando, mulher. Ainda está te prendendo. Mas Jesus está aqui, ó, cortando esse laço do passado. Tu não consegue se alegrar na presença do Senhor. Tu não consegue se alegrar por causa do teu passado. Tu vive lembrando do teu passado. Tu vive lembrando da tua mãe que te abandonou. Tu vive lembrando do teu pai que te machucou. Tu vive lembrando do teu ex-marido que foi um capeta na tua vida. Louvado seja Deus. Ei, deixa Jesus cortar os laços do passado. Vive o hoje, vive o presente, vive a promessa de Deus, vive aquilo que Deus está te dando hoje. Vive as bênçãos do Senhor hoje. Deixa o passado para o passado. Deixa o passado para trás. Não olhe para trás como a mulher de Ló. Tem mulheres presas no passado, fica olhando para o passado. Ai, irmã, mas é meu testemunho. Tem certeza que é teu testemunho? Tem certeza? Ou você gosta de dizer que é a coitada, que é a sofredora, que é o sofredor? Fala da palavra de Deus, fala das coisas novas que Deus está fazendo na tua vida. Por que você quer falar das coisas velhas? Por que você quer falar daquilo que é velho na tua vida? Louvado seja Deus, fala das coisas novas. Você tem casa, você tem família, você tem condições. No passado tu foi abandonado não sei por quem. A minha vida só foi sofrimento. A de Jesus não foi, não. Não, a de Jesus não foi só sofrimento, não. Foi. Jesus sofreu por mim e por você. E ele vem sempre aqui falar para nós olharmos para o alto, olharmos para a nossa salvação, olharmos para a nossa redenção, olharmos para a maravilha dele, olhar que ele ressuscitou, louvado seja Deus. O sol brilha para o mal, o sol brilha para os bons. O Senhor abre porta de trabalho para os maus e o Senhor abre porta de trabalho para os bons. A chuva é para os maus e a chuva é para os bons. Então a bondade do Senhor, gente, não é só para o crente, não. Olhar que ele nos perdoou, olhar que ele nos dá vida e vida com abundância, louvado seja Deus. Mas tem um povo que gosta de contar as suas derrotas, um povo que gosta de estar contando o seu testemunho. Ah, eu sofri, a minha mãe fez isso comigo, meu pai, meu marido, não sei o que, o papagaio, o leão, o cachorro, tudo isso me maltratou, eu fui uma mulher maltratada. Ei, tu não é mais. Hoje tu tem Deus que está fazendo a obra na tua vida. Hoje tu tem Deus que te deu coisas boas, que está te dando coisas boas. Hoje você tem Deus que está fazendo tudo novo na tua vida. Mas tu gosta de olhar para trás, que nem a mulher de Ló, né? E tu gosta de ficar presa lá, olhando para o passado. Quando tu olha para o passado, tu não consegue ver o teu futuro. Tu não consegue ver o hoje. Não olhe para o passado. De lá o Senhor já tirou. Mas, irmã, é meu testemunho. Teu testemunho é o que Deus te fez hoje. É dizer, o Senhor me fez uma nova criatura. O Senhor, louvado seja Deus, agradecido, me deu tudo novo. Louvado seja Deus. O Senhor me deu a vida eterna. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado.
E ele diz aqui, cantar-lhe um cântico novo, tá entendendo? É um cântico novo, não é um canto velho de amargura. Ah, eu era uma coitada. Era? Será se era mesmo uma coitada ou era Deus forjando o teu caráter? Ou era Deus forjando o teu caráter? Ou era Deus vendo se tu consegue perdoar verdadeiramente, né? Não da boca para fora. Ou era Deus te ensinando a amar. Ou era Deus te levantando como um atalaia na presença dele. Ou era Deus forjando o teu caráter. Lembra lá de José, gente? José chegou no momento de sofrimento. José estava preso, José foi vendido pela família, foi traído pela família. Eu nunca vi José amargo. José todo o tempo fazendo as coisas na casa de Potifar, fazendo as coisas dentro do cárcere. Eu não vi José amargo. José só foi contar para Faraó sobre o passado dele quando se cumpriu a promessa que sua família estava lá. Mas fora disso, José não falou para ninguém que ele tinha sido vendido pela sua família. Ele não falou por ninguém que ele que tinham tramado para tirar a vida dele. Ele não falou para ninguém nem quem ele era. José não falou para ninguém. José não falou isso, mas você está aí falando do teu passado. Né? Mas José não falou. Olhem para a Bíblia, viva a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. Porque tem um povo, como o Senhor hoje falou, meu coração, minha filha, tem um povo que vive falando meu nome, mas não vive a minha palavra, não praticam a minha palavra, não guardam a minha palavra no seu coração e não põem em prática. Louvado seja Deus, vamos colocar em prática a palavra de Deus. E ele pega e diz aqui, ele ama, porque a palavra do Senhor é reta. A palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Todas as suas obras são fiéis. Louvado seja Deus. Está entendendo? Ele ama a justiça, ele ama a verdade. Gente, quer ver Deus ficar aborrecida com crente mentiroso. E o que tem de crente mentiroso não é pouco não, gente. É muito. Crente que não pratica a palavra de Deus e vive mentindo. Só Jesus amado. Ama a justiça, ele ama a verdade. Ele ama quem fala a verdade. Não quem esses que ficam com mentirinha, né? Que vivem mentindo, usando o nome de Deus. Vivem mentindo, usando a palavra de Deus e tá mentindo. Ele ama a justiça, ele ama a verdade. E o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que maravilha. Quando eu vi essa mensagem, esse salmo, né? Senhor, a tua terra está cheia de bondade. E é verdade, gente. Meu Deus, Deus é muito bondoso conosco. Quem nós somos, gente? Nós somos mal. Nós somos mal, gente. Nós não merecemos nada de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. Se você acha que você merece alguma coisa, me perdoe, você não merece. Não merece. Nós não merecemos, nós somos maus. Somos maus. Nós somos falhos. Nós adoramos a Deus pouco. Nós evangelizamos pouco. Nós oramos pouco. Nós jejuamos pouco. Nós cuidamos mais dos nossos interesses do que os interesses de Deus. Eu estou falando nós, hein? Porque eu não vou dizer vocês, eu vou dizer nós, vou me incluir aqui. Mas tem pessoas que se acham que estão fazendo muito. Não, eu estou fazendo muito para Deus. Não, eu faço para Deus. Eu digo, eu não faço nada, o que eu faço para Deus é pouco. Eu não faço nada todos os dias, meu Deus do céu, eu faço pouco para o Senhor. Eu faço pouco. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E Deus, ele ama a verdade. Ele ama a verdade, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. E ele ama a justiça, o juízo e a terra está cheia da bondade do Senhor. O sol brilha para os maus e para os bons. O sol brilha para todos. Eu ia para a igreja por causa da vida financeira. Só ia para a igreja por causa da... Ele está falando, eu sei que ele está falando. Na hora da palavra é a hora que Deus mais revela, gente. Na hora da palavra é a hora que Deus mais revela.
Só que as pessoas ainda não entenderam isso, alguns, né? E olha só, a minha filha não ia para a igreja por Deus. Ela ia para a igreja por causa da situação financeira dela. O que aconteceu? Deus permitiu o meu neto, com 5 anos, uma criança sadia, passar por uma enfermidade. O meu neto ficou 3 meses na UTI. O meu neto foi desenganado pelos médicos. Quando o meu neto saiu da UTI, ele saiu com uma traque, com uma sonda e na cadeira de rodas. Passou 3 anos e meio, Deus trabalhando no coração da minha filha, para ela se render a Ele. Gente, eu orava pelo meu neto, mas eu sabia que Deus estava quebrando a minha filha. E eu dizia para minha filha: se rende ao Senhor, que tu vai ver a cura do meu neto. Tu vai ver a cura do teu filho. 3 anos e meio, o meu neto sofrendo, passando por isso. Depois desses 3 anos e meio, ela se rendeu ao Senhor. Ela entregou o coração dela verdadeiramente para Deus. Aí o que foi que aconteceu? Deus deu a cura para o meu neto. Hoje ele anda, hoje ele fala, é um ótimo filho para ela. Hoje ele está de pé, não está na cadeira de roda. É porque não tem ninguém aqui de Manaus hoje. Mas se o pessoal de Manaus estivesse aqui, eles iam falar que é verdade. Porque o povo lá da igreja contemplaram o meu neto sadio, contemplaram o meu neto na cadeira de roda e contemplaram o meu neto andando. Hoje ele está com 22 anos, para a glória de Deus. Foi preciso Deus quebrar a minha filha. Para quê? Para ela ser salva. Eu não vim com nenhum filho no leito. Eu já vi, Deus veio me salvar individualmente, foi diferente da minha filha. E às vezes Deus quer salvar o teu filho, mas tu tá lá. Não, Senhor, não faz isso com meu filhinho, com a minha filhinha. Eu disse, não, ela vai aguentar, Jesus, e eu vou aguentar. O Senhor vai fazer eu aguentar, Jesus. E para a glória de Deus, meu neto está curado. Para a glória de Deus, a minha filha hoje quer Deus, né? Louvado seja Deus, agradecido. Então não te preocupa, louvado seja Deus, porque Deus vai salvar a tua família. Se você deixar Ele salvar a família, confia no Senhor. Confia, pelo amor de Deus. Confia no Senhor, pelo amor de Deus. Ele é o Deus criador do céu e da terra. É Ele que faz a obra. Preste atenção que Deus ele não poupou o filho dele. E você quer poupar o teu filho, você quer poupar a tua filha. E Deus não poupou o próprio filho dele por amor a nós, pela nossa salvação. Gente, eu sempre tive esse entendimento. De tudo que eu passo, gente, eu digo, Deus, o que eu estou passando não se compara ao que o Senhor passou por mim naquela cruz. Todas as minhas lutas e dores, eu só digo, Deus, nada do que eu passo se compara ao que Jesus passou. Eu sempre olho para Jesus. Eu sempre olho para Jesus. O que ele sofreu por mim sem pecado. A cruz que ele carregou por minha, era minha. Os açoites que ele sofreu, era meu. Os pregos na mão, era meu, era para ser em mim, era para ser em você. O Filho de Deus passou por tudo aquilo, e aí você não pode machucar o dedinho do teu filho. Não, Senhor, meu filho está machucado. E o Filho de Deus teve que passar tudo aquilo pela nossa salvação. A gente tem que ter entendimento. Mas Jesus passou por tudo aquilo. Dá para entender, louvado seja Deus e agradecido. A bondade de Deus alcança todos. Todos a bondade de Deus alcança. O alimento é para todos, louvado seja Deus e agradecido, porque a bondade de Deus é grande. A salvação é para todos. Se você não quer ser salvo, é um direito seu, mas a salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, não. Aquele que quiser ser salvo, será salvo. Mas, gente, você tem que buscar a Deus de todo o teu coração. Que Vitória vai ficar de joelhos na presença de Deus. Ora mais, chora mais para Deus. Não fica esperando os outros chorar por você, não.
Não fica esperando os outros fazer por você aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para mim fazer, é eu que tenho que fazer, não é vocês que vão fazer por mim, é eu que tenho que fazer. Louvado seja Deus para Deus. E tem muita gente, louvado seja Deus, que não querem fazer para Deus, querem buscar os outros que fazem para Deus. Louvado seja Deus, agradecido, e não podemos ser assim. E ele pega e fala aqui, pela palavra o Senhor foram feitos os céus. E é verdade, né? O Senhor disse, faça o céu pela palavra dele. Você tem que dar valor à palavra de Deus. Se você não der valor às escrituras sagradas, você pode orar, você pode louvar, você pode jejuar, você pode chorar, mas se você não dá valor às obras de Deus, à palavra de Deus, sinto muito. Sinto muito, louvado seja Deus e agradecido. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ontem eu estava meditando a palavra com Deus, gente. E eu estava prestando atenção, né, que as pessoas são tão enganadas, porque o espírito, né, ele não tem aparência humana. Ele não tem aparência humana, né? Ele é espírito. E espírito não tem aparência humana. Mas o espírito, ele aparece com formas humanas, né? Ele aparece aos nossos olhos com formas humanas para que a gente os veja. Você sabia disso? E o infeliz de Satanás, ele aparece em várias formas para enganar os outros, né? Ele não tem só uma forma, ele não tem só uma aparência, ele aparenta de várias aparências, várias, de espírito, de luz, ele vem com a aparência de anjo, você pensa que ele vem com a aparência de dragão, ele vem com a aparência de anjo, ele vem com a aparência de espírito de luz para enganar o povo de Deus, o povo de Deus que acha que viu o anjo, não viu, tá vendo, é o maligno com aparência de anjo. Por isso que nós temos que pedir sabedoria e discernimento, gente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que nós temos que estar com a palavra de Deus guardada no nosso coração, porque senão muitos serão enganados e confundidos. Mas os escolhidos não serão enganados e não serão confundidos. A palavra de Deus diz, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Para você ver como é o poder do engano, gente. O poder do engano é muito grande. Você que fica subestimando o engano, Você que fica aí, né, achando, não, aqui o engano não tem poder na minha vida. Se a palavra de Deus diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos, e nem todos são escolhidos. Uns são chamados, mas não são escolhidos. Mas os escolhidos, louvado seja Deus e agradecido, esses não serão enganados. Louvado seja Deus e agradecido. E os escolhidos, ele ama a palavra de Deus. Os escolhidos pratica a palavra de Deus. Pratica. Ele não vive falando, ele vive praticando. O escolhido é aquele que é testemunho de Cristo na terra. O escolhido, louvado seja Deus, não é aquele que vive falando, não, de Deus. É aquele que tem testemunho da palavra. O escolhido é aquele que você olha para ele e você sabe que é um servo, que é uma serva. Não é porque abre a boca, não. É por causa do seu testemunho, por causa do seu caráter, é por causa que vive a verdade e fala a verdade. Esse é o escolhido, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O escolhido não vive na prática da mentira, gente. Não vive. Não adianta você dizer que você é um escolhido e vive na mentira. Louvado seja Deus e agradecido, porque se você vive na mentira e é um escolhido, te prepara que Jeová vai te quebrar. Te prepara que tu vai entrar na olaria. Vai entrar na olaria para te sair um vaso de honra, porque o escolhido não pode e não vai, louvado seja Deus engrandecido, viver no engano, não vai viver no engano.
Louvado seja Deus, engrandecido. Deus não deixa o escolhido viver no engano, gente. Ele tirou Davi. Ele tirou Davi do engano. No Salmo 51, o Davi chega com o Senhor e pede para se converter. Não foi isso que Davi pediu? Pediu pela sua conversão, pediu para Deus purificar a ele. E Deus purificou Davi. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi é visto como um homem segundo o coração de Deus. E essas são as obras de Deus, né? E ele ajunta as águas do mar. Olha que maravilha. Olha a obra de Deus. Ele, o escolhido, ele obedece à palavra de Deus, né? Não obedecer à palavra de Deus, gente, sinto muito. Tu pode ser rejeitado por Deus. Aquele que não obedece à palavra de Deus, Deus não está nele. Não está. Então, por isso que nós temos que obedecer à palavra de Deus. E as pessoas não querem obedecer à palavra de Deus. Não querem. É difícil aqueles que querem praticar a palavra de Deus. E nós temos que praticar a palavra de Deus. Você sabe quando é que a palavra começa a ser pregoada? Quando ela começa a ser praticada. Aqui nós estamos só ouvindo a palavra. Quando sair daqui, você tem que praticar a palavra que você ouviu. Eu tenho que praticar a palavra que eu ouvi. E tem muita. Você acha que ouvir a palavra de Deus, a palavra tá sendo praticada? Não. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, mas não praticam. Continua no engano, continua na mentira, continua com a raiva dos outros, continua não amando o próximo, continua se achando melhor do que os outros, continua julgando os outros, condenando os outros, não obedece pai, não obedece mãe, é idólatra da família, é idólatra do dinheiro, é idólatra dos bens, é idólatra de muita coisa, às vezes idolatra o marido. Não, meu marido é o santo, é o perfeito. Ixi, é o marido na terra, depois que é Deus na terra e no céu. Coloca o marido como às vezes até maior do que Deus. Tudo é o marido, depois é Deus, depois é Deus. E não é, primeiro é Deus, depois é o marido. Louvado seja Deus e agradecido. Primeiro é Deus, depois é a família. Primeiro sempre é Deus, depois é nós. Não adianta a gente colocar nada acima de Deus, nada. Primeiro tem que ser Deus, a nossa adoração é para Deus. Nós não podemos adorar nada. Nós só temos que adorar a Deus. Louvado seja Deus e agradecido. E ele diz aqui, ó, ele ajunta as águas. Gente, as obras de Deus é maravilhosa. É maravilhosa e essa obra maravilhosa ele vai fazer na tua vida. Essa obra maravilhosa Ele está fazendo na nossa vida. Essa obra maravilhosa, louvado seja Deus. Para de olhar para o passado, para de olhar para quem você é. Deus já te tirou do passado. O que tu está fazendo no passado? Louvado seja Deus. O que tu está fazendo ainda no teu passado? O Senhor já te tirou do teu passado. Para que tu vai te sujar? Para que tu fica te sujando? Nós não podemos nos sujar, Jesus está voltando. Jesus está voltando, a gente tem que estar limpo, gente. A gente tem que estar preparado, adornado. A gente tem que se converter, a gente tem que se arrepender. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Muitas das vezes você acha que vai ser salvo e a tua mulher não vai. E aí, de repente Deus salva a tua mulher e não te salva. Por quê? Porque ele sabe quem pratica a palavra e quem não pratica. E ele tem misericórdia daquele que é ignorante. Daquele que é ignorante, louvado seja Deus, que não entende a palavra. Nós estamos aqui aprendendo a palavra. Nós estamos aqui estudando a palavra. Nós estamos aqui, o Espírito Santo nos ensinando. Não adianta você dizer que você não conhece a palavra, porque toda madrugada tu está aqui comigo. Fora o culto que tu foi para a igreja. O culto que tu ouve na vigília, a pregação que tu ouve em várias lives aí. Nós não somos ignorantes, gente. Nós podemos ser rebeldes, mas ignorante nós não somos mais. Nós não somos maus. Louvado seja Deus. Você sabe por que a salvação é individual? Sabe por que a salvação é individual? Porque Deus, ele vai salvar, cada salvação é individual. A salvação, às vezes, né, eu vim para Jesus
por causa disso e daquilo. O outro já veio por Jesus por causa de outro motivo. Por isso que a salvação é individual. Tem uns que virão pela dor, tem uns que virão pelo amor, tem uns que virão fácil ouvindo a palavra, tem outros que virão pelos milagres. Por isso que a salvação é individual. Louvado seja Deus, Deus sabe como salvar teu filho, não é do jeito que ele te salvou. Que às vezes você quer que Deus salve teus filhos do jeito que ele te salvou, mas não é. Deus ele vai salvar o teu filho de outra maneira, por isso que é individual. Se o teu filho tem um coração duro, Deus vai quebrar, louvado seja Deus. E às vezes o teu coração foi quebrantado e entregou tua vida rapidamente para Jesus, por isso que a salvação é individual. Cada um Deus vai salvar diferente. A minha conversão não é igual à tua, não é igual. Não adianta tu querer que a salvação do teu filho seja igual à tua, porque não vai ser, é individual. Deus vai salvar cada um individual, da maneira dele, do modo dele, do jeito que ele sabe que é preciso. Louvado seja Deus. Muitas das vezes o teu filho está lá passando por coisas difíceis, porque Deus está salvando. Deus está salvando, deixa Deus salvar teu filho, deixa Deus salvar tua filha, louvado seja Deus engrandecido. Mas sabe qual é o problema dos pais? Não, meu filho não pode sofrer, Deus. E o filho de Deus pode sofrer pelo teu filho e pela tua vida e pela minha vida? Esse é o nosso problema, gente. A gente acha que nossos filhos não podem sofrer. Não, meu filho não pode sofrer, pelo amor de Deus, já é um marmanjo, cabeça dura, coração duro, não quer obedecer Deus, não quer obedecer você como mãe. Deixa Deus quebrar esse vaso, deixa Deus, entregou na mão de Deus, então te prepara, que tu vai ver teu filho ser salvo. Tu entregou na mão certa. Mas quando teu filho tá lá sofrendo, tu estará de joelho. Não, Jesus, liberta meu filho, não deixa meu filho sofrer, não deixa meu filho acontecer nada com meu filho. Aí Deus está dizendo, mas ei, o que está acontecendo é para me salvar o teu filho. É para me salvar o teu filho. E tu tá desesperada se descabelando. Tu tá desesperada. Deus está falando com mães aqui, hein? Deus está falando com mães aqui. Deus está falando com mães aqui. Tu não quer que teu filho passe por nada, né? E o Filho de Deus passou. O Filho de Deus foi pela cruz por causa dos nossos pecados, não foi por causa dos erros dele. Não, mas tu não quer que teu... Não faz isso com meu filho, Jesus. Tá bom. Ele vai te ouvir. Ele não vai fazer. Mas também ele não vai ser salvo agora. Tu podendo dizer, Senhor, ele está na tua mão. Ele está na tua mão, Senhor. Eu confio em ti. Você vai ver Deus salvar teu filho. Você vai ver Deus salvar tua filha. Você está orando. Por que você se desespera? Se você está orando a Deus para salvar tua família. Aí o Senhor vai lá quebrar aquele coração de pedra. Ai, não, Senhor, não faz isso. Ah, Senhor, não faz aquilo. Não, Senhor, não faz isso. Eu não vou aguentar. Não é tu que está sendo quebrado. Quem está sendo quebrado é teu filho. Tu vai aguentar sim. Tu vai porque o Espírito Santo vai te sustentar. Então, Jesus passou por tudo aquilo, mas foi para a nossa salvação. E ele vive, e ele reina, e ele está vivo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele venceu, louvado seja Deus e agradecido, ele passou por aquilo, mas ele foi recompensado. Louvado seja Deus e agradecido, exaltado, você faz parte da salvação de Cristo, você faz parte dessa vitória. E ele quer que a tua família também faça parte. Deixa Deus trabalhar na vida dos teus filhos. Deixa Deus salvar a vida dos teus filhos. Teu filho está na droga, teu filho está no álcool, teu filho está lá no adultério, teu filho está na prostituição, mas tu não deixa teu filho libertar o teu filho, porque tu está lá. Não, Senhor, não pode. Não, Senhor, não deixa. Não, Senhor, não toca no meu filho. Não toca no teu filho, tu está querendo o quê? Que o diabo toque no teu filho? É melhor cair na mão do Deus vivo do que cair na mão de Satanás. É melhor a nossa família estar na mão de Deus do que estar na mão do maligno, gente.
Pelo amor de Deus, engrandecido, exaltado, vamos confiar em Deus. Eu não tenho coisas na tua vida que é para salvar a tua família. Tem dores que tem que passarmos para que haja salvação na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas o crente só quer vitória, né? É um crente que só quer vitória. Mas antes da vitória tem a luta. O problema dos crentes que não querem passar por prova, por luta, não querem ser aprovados, não querem. Tem crente que não quer ser aprovado, repete a prova todo ano, todo ano. Senhor, todo ano. Eu estava conversando com uma irmã que ela passou por uma prova com uma vizinha fofoqueira. E ela falava, ai meu Deus, eu não gosto de conversar com ela, da igreja, todas as duas da igreja, hein? Eu não gosto de conversar com ela porque ela só vem falar da vida dos outros. Eu digo, passa nessa prova. Passa nessa prova. Prega a palavra para ela, né? O que tu entende, ela não entende. Então, prega a palavra para ela. Tá bom, até que ela conseguiu passar na prova. Aí, o que aconteceu? Agora tá lá no trabalho, novamente na prova. Passando humilhação com a chefe dela. Olha só, gente. Aí ela foi rebater a chefe, ela foi rebater a chefe, né? Porque a chefe também é crente e ela tem crente. Você acredita que ela mandou a chefe dela se converter? E ela veio me falar, né? Eu disse, presta bem atenção. O que a Bíblia diz? Eu digo, no reino espiritual, você errou. Porque quem é a autoridade? É ela como chefe. Não é você, é ela que é tua chefe. Então, quando você não respeita a tua chefe, sinto muito, vai perder batalha. Passa nessa prova. Ela pode estar até errada, mas respeita ela como tua chefe. Esse que é o problema dos seres humanos, gente, é não respeitar as autoridades. Então foi constituída uma autoridade naquele lugar, mas aí você, porque ser crente, você acha que você é autoridade. Autoridade no reino espiritual é uma coisa, mas autoridade na terra, no reino material, é outra. É totalmente diferente. Aí os crentes, né? Não, eu sou autoridade, não posso ser humilhada pelo meu chefe. O teu chefe te dá ordem. Às vezes você acha que é humilhante. Se você prestar atenção, vamos lá para Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Quando Jesus foi apresentado a Pilatos, Pilatos era uma autoridade, não era? Jesus se defendeu perante a Pilatos? Não, ele não se defendeu, porque na terra Pilatos era uma autoridade. Então ele sabia que não adiantava ele se defender para Pilatos, né? Porque Pilatos teria ali o seu parecer. Aí foi quando Pilatos entregou Jesus para o povo, porque não tinha achado nenhuma acusação. Mas Jesus não se defendeu para Pilatos, porque sabia que Pilatos era uma autoridade. Ele já sabia que ele seria entregue ao povo, que o povo iria pedir a libertação de Barrabás e a condenação dele, porque ele sabia que ele teria que passar por aquilo pela salvação, pela nossa salvação. Louvado seja Deus. E tem gente que não respeita as autoridades, mas quer respeito. Tem gente que não respeita a autoridade, mas diz que é autoridade. Então, louvado seja Deus, todo um filho que não respeita o pai e a mãe, ele perdeu, o reino espiritual, ele não honra, ele tá não cumprindo o mandamento, honrar teu pai e tua mãe, honrar é respeito. E o Senhor disse para nós, honrar as autoridades, respeitar as autoridades. Então eu falei para ela, pelo amor de Deus, sinto muito, você pode ser crente, você pode conhecer a palavra, mas você não respeita a autoridade que ela é sobre você daquele lugar como chefe. Ah, não, mas eu tenho que procurar minhas melhoras. Eu disse, agora preste atenção. Se Jesus fosse procurar as melhoras dele, eu não seria salvo e nem você. Ela disse, é verdade. Tá entendendo, gente? Então, muitas das vezes, o teu melhor que tu procura tá te afastando da tua bênção. Tá te afastando da tua bênção. Se Jesus dissesse assim, não, eu vou procurar meu melhor, a cruz não é para mim. A cruz é para eles.
Pai, eu te obedeço. A pessoa, se Jesus falasse isso, nem eu e nem você seríamos salvos. Nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nós somos salvos por Cristo. Tá entendendo, gente? Vamos entender a palavra de Deus. Vamos olhar para Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A dor faz parte da libertação. A dor faz parte da libertação. Olha para Jesus, ele passou por dores para a minha libertação e para a tua libertação. Como filho de Deus, ele passou por dores para a nossa libertação. A dor faz parte da nossa libertação. A dor quebranta o coração. A dor amansa o coração. Aquele coração começa a ser manso, humilde. A dor quebranta o coração dos soberbos, dos orgulhosos. Entendendo, louvado seja Deus, a dor faz parte da nossa salvação. Porque é um povo que te ensinou que tudo é vitória, né? Não, agora com Jesus é só vitória, é verdade. Mas né, para essa vitória tem uma luta, para essa vitória tem uma prova, para essa vitória tem uma olaria, para essa vitória tem um vaso quebrado na mão do oleiro. O oleiro tem obras, aqui fala de obras. Deus está em obra em nós, meu querido. Ele está tirando a sujeira, Ele está nos libertando, Ele está nos convertendo, Ele está nos salvando. Muitas das vezes você está chorando pelo teu filho, mas quem está sendo quebrado é você. Gente, às vezes as mães estão lá, meu filho, liberta meu filho, mas quem está sendo quebrado é você. Quem está chorando é você, está doendo em você, porque Deus está fazendo a obra em você. Não é verdade, irmão Francisco? É verdade. Quando eu orava pela libertação do meu filho, Deus falou para mim, primeira obra em ti. Só que tem mães que Deus está fazendo a obra nelas e estão lá, querendo que Deus faça a obra nos seus filhos. E Deus está fazendo a primeira obra em você. Deus está te quebrando primeiro, Deus está te convertendo. Tu vai se tornar uma mulher de oração, tu vai se tornar uma mulher testemunho de Deus, que fala da palavra de Deus, que conhece a Deus, uma mulher convertida, um homem convertido. Primeiro a obra em você, gente. A palavra de Deus é perfeita, né? Até um monte de mães sofrendo pelos filhos. Não tem? Tem um monte de mães sofrendo pelos filhos, né, irmão Francisco? Gente, sinceramente, eu fui assim, gente. Eu fui assim. Orava pela conversão dos meus filhos. Aí o Senhor disse, ei, primeira obra em ti. Eu digo, tá bom, Jesus. Então, faz primeira obra em mim. Quantas mães estão aqui que estão achando que a obra é nos seus filhos e não é em você. É em você. Você pode me pedir oração. Irmã, ora pelo meu filho. Eu oro. Eu já oro pelo teu filho, eu já oro pela tua filha, eu já oro por você, eu oro por famílias. Mas me perdoe você. Mas eu vou falar aquilo que Deus está mandando. Primeira obra é em você. Não é no teu filho, não é no teu esposo, não é na tua esposa. Quando nós entendermos isso, vai mudar a nossa história. Vai mudar. Quando eu entendi que a obra era primeiro em mim, mudou a minha história. Mudou meu entendimento. Eu me rendi ao Senhor. Então, Senhor, faz primeira obra em mim. Faz primeira obra. Eu descansei no Senhor. Eu descansei no Senhor, louvado seja Deus e agradecido. Mas é um bando de mãe, é um bando de esposa, achando que a obra é no seu esposo, achando que a obra é na sua esposa. E Deus está aqui falando para você que a obra é em você, a obra é em nós. Primeiro a obra é em nós, primeiro a obra é em nós. Entendam isso. Não tem como ser campeão se não passar pela prova, não tem. Tá doendo o teu filho lá onde ele tá? Tá doendo. Tá doendo. Mas essa dor tá fazendo tu orar. Essa dor tá fazendo tu buscar a palavra. Essa dor tá fazendo tu se santificar. Essa dor tá fazendo você fechar mais a porta do teu quarto. Ainda tem mãe que nem vive de porta fechada do quarto. Tem tempo, mas não vive.
Tem mulheres que não trabalham fora de casa, tem mulheres que têm tempo para estar orando mais e não oram. E não oram, não oram. É Deus que está falando, não é eu não, hein? Que eu não moro com você. Mas os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons, gente. Os olhos do Senhor sabem quem vive de joelho dobrado, quem vive na presença dele, quem vive no quarto fechado, no secreto do quarto. Não adianta que Deus sabe, tu quer a vitória do teu filho, mas mal tu ora, mal. Tu não chora aos pés do Senhor, tu não se humilha para o Senhor, tu filho lá. Às vezes a mãe está apoiando o filho até no erro. Tem mães apoiando seus filhos no erro, tá pecando junto com teu filho. Não apoie teu filho no erro, tá errado, tá errado. Para Deus não existe o errado que é certo, não. Tá errado, tá fora da lei, tá fora da lei. Tá fora da palavra, tá fora da palavra. Não tem nada certo. Não tem nada certo. Tá fora da palavra, tá desobediente com a palavra de Deus, tá errado. E tem mãe dizendo que o filho tá certo. Tem mãe defendendo seus filhos nos erros. Preste atenção que ele é o Deus da justiça. Ele não é Deus da injustiça, ele não é Deus do pecado, ele não é Deus do erro, ele é Deus da verdade e da justiça. Tu quer a libertação do teu filho, mas tu tá apoiando ele no erro. Tu quer a libertação do teu filho, tu tá contra o teu esposo que tá dizendo para você que o teu filho tá errado. E o teu esposo tá dizendo, mulher, ele tá errado. Mas tu não aceita, tu tá brigando, tu tá achando que o teu marido é errado, tu tá achando que o teu marido tá contra ele, né? É porque Deus te conhece. É porque Deus sabe. Ele vê você dentro da tua casa. Deus vê você discutindo com teu marido por causa do teu filho, defendendo o teu filho errado. Dá para destruir o teu casamento por causa que tu tá chamando o certo de errado. Dá para destruir o teu casamento. Não é nem a mulher na rua, é a mulher dentro de casa que está destruindo o casamento. Porque o marido, não, tu não ama. Tu não ama teu filho. Ele ama tanto que ele sabe que o filho dele está errado. E ele não está apoiando o erro dele. Ele ama. Ele ama. Deus nos ama e não apoia o nosso erro. Deus nos ama e por ele nos amar, ele fala quando a gente está errado. Porque ele nos ama. Então você acha que você não falando para o teu filho que tu tá errado, você acha que você ama mais a ele? Você não ama teu filho, não. Você não ama teu filho porque você não fala que ele tá errado. Quando você falar para ele que ele tá errado, que ele tem que respeitar o pai dele, não apoia o teu filho a não respeitar o pai dele. Não apoia isso. Você não coloca teu filho contra o pai. Tem mães que colocam seus filhos contra o pai. Me perdoem, mulheres, mas eu vou falar o que Deus está mandando. Eu vou falar o que Deus está mandando. Tem mães que colocam seus filhos contra o pai. Tem mães que estão fazendo seus filhos inimigos dos próprios pais. Não faça isso. Você não é uma serva de Deus? Você não é uma serva de Deus? Então não coloca teu filho contra a esposa dele. Não coloca tua filha contra o esposo dela. Preste atenção que tu é uma serva, tu é boca de Deus para unir uma família. Tu é boca de Deus para abençoar uma família, não para destruir uma família. Só quem é o bom é os teus filhos, as tuas noras não são boas, né? Só quem é bom é os teus filhos, as noras não são boas. Não é assim? Não, não é. Você não é serva de Deus? Então seja pela justiça, seja pela verdade, porque Deus é pela verdade. Deus ele está aqui trabalhando nas famílias. Deus está trabalhando nas famílias. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E Deus quer salvar a tua família. E ele vai continuar aqui, ó. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no momento, põe os abismos em tesouros. Deus está no controle de tudo, da natureza. Ele tira, ele coloca. Ele é o Criador, ele faz o que quer. Ele faz o que quer para quê?
Por que está acontecendo tudo isso? Para a tua conversão, para a minha conversão, para a conversão da nossa família, para a libertação da nossa família. Louvado seja Deus, agradecido, as trombetas estão tocando. O Senhor está, louvado seja Deus, libertando, convertendo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está em obras, Ele não está parado. Quem está parado é nós. Quem está parado é o povo que vive no shopping. Quem está parado é o povo que vive na televisão, na novela. Quem está parado é o povo que vive não em obras como Deus está. Tem um monte de povo aí parado que só fala de Deus, mas não está na obra. Não está fazendo a obra, louvado seja Deus. E nem está deixando Deus fazer a obra. Fica lá chorando. Não, Senhor, não faz isso. Não faz isso. Aí o Senhor, tá bom. Eu vou ouvir tua oração e não vou fazer. Mas em vez de tu ver a libertação do teu filho, tu não vê. Tu não vê a libertação do teu filho porque tu mesmo disse para Deus não fazer. Deus está quebrando o vaso e tu vai lá chorar para Deus não fazer. Aí Deus, tá bom. Tu que sabe quantos anos tu vai orar. Eu quero libertar, mas tu não quer que eu liberte? Tá bom, então eu vou esperar tu entender. Tu entender que eu quero libertar o teu filho, mas tu tuas orações que tu... O Senhor, Ele cumpre a palavra. Se eu oro, o Senhor cura o meu filho, Ele vai curar. Se eu disser, não, Senhor, faz a obra nele, Deus vai fazer. Deus vai fazer a obra nele. Louvado seja Deus. Ele vai entender que ele precisa de Deus. Ele vai entender que ser dependente de Deus. Louvado seja Deus. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Olha que forte aqui. O Senhor me deu esse salmo aqui, né? E quando chegou aqui nesse verso 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha que coisa linda. Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus escolheu um povo para a sua herança, para ser herdeiros de Deus, herdeiro do céu, herdeiro do reino do céu. Na verdade, louvado seja Deus e bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Agora olhamos para o Brasil. Olhamos para o Brasil. Não vou falar da nação de ninguém. Mas olhamos para a nação do Brasil. Quem é o Senhor da nação brasileira? É Deus? Do povo dele? É Deus. Mas tem um povo na nação brasileira que Deus não é o Senhor deles. É verdade? É olharmos, gente. Então, aquele que Deus é o Senhor da sua nação, não um homem ser o Senhor da nação. É não colocar a nação sobre a proteção de um homem, de um líder homem, ou uma líder mulher, né? Mas colocar a proteção dessa nação em Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Se Deus é o Senhor da tua vida, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Se Deus é o Senhor do povo brasileiro, da nação brasileira, então nós somos bem-aventurados. É isso que ele diz. Mas nessa nação, que Deus é o Senhor, e há um povo que ele escolheu para a sua herança. Numa nação, tem um povo que Deus escolheu para a herança. Entendemos? Então, a nação, o Senhor é o Deus dessa nação. Mas, sobre a nação, há um povo que Deus escolheu para herdeiro. Olha, estamos entendendo? Preste atenção, o Brasil é uma nação, né? E não tem o povo do Sul? Tem o povo do Sul.
Tem o povo do norte, tem o povo do oeste, tem o povo do leste. Na nação brasileira, a nação brasileira dizem que Deus é o Senhor da nação brasileira. Mas nessa nação brasileira tem um povo escolhido por Deus para ser herdeiro de Deus. Entendemos? Então, numa nação, nem todos os povos, ele não falou os povos da nação, ele falou e o povo que ele escolheu. Você faz parte desse povo escolhido. Você faz parte desse povo escolhido para ser, para quê? Para a sua herança. Para a sua herança. Você faz parte da herança de Deus, para a sua herança. Você é alguém de valor. Você é alguém de valor. O que é herança? A herança é os bens. O que é herança? A herança são as coisas valorosas que é deixado para alguém, né? Então, a herança, você é essa pessoa. Você é essa pessoa de valor para Deus. É isso que ele está dizendo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.